Postar aqui um vídeo de um judeu ancião, 80 anos em Israel, onde Deus revelou para ele o arrebatamento agora, em função do Brasil ter ficado neutro na ONU em relação à questão, de Israel. Ele vai explicar Gênesis, vai explicar por que o arrebatamento é agora, a ressurreição dos mortos e a maldição para nações que se abstêm de ajudar Israel agora, nesse período de agora. Veja bem, nós, ao longo desses anos, somos considerados Israel de Deus e nosso coração Jerusalém de Deus. Olhai para Israel, olhai para Jerusalém. Diversos problemas, finança, saúde, justiça, sentimento, relacionamento, casamento, diversos problemas entulham às vezes a nossa felicidade, mas a gente reconstrói. Jerusalém era feliz, daqui a pouco vinha um certo tipo de guerra, destruía tudo, ficava só os entulhos, aí construía-se de novo, em cima dos entulhos. E assim foi. Jerusalém hoje está numa altura de 8 metros, porque destruía e reconstruía em cima dos entulhos. O inimigo tenta nos destruir, nos entulhar. A gente se reconstrói, a gente se renova. Mas chega uma hora que você entende que Deus te faz crescer espiritualmente e subir. Jerusalém sobe, Israel sobe. Entendendo? Então, preste atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar aí, porque já vamos subir de vez. Ricardo Luiz. O Brasil acaba de assinar sua própria sentença espiritual em Nova York, e o que vem a seguir vai atingir o seu bolso e a sua segurança. Enquanto o regime do Irã massacra 80 mil pessoas e a Armada dos Estados Unidos da América se posiciona para o ataque final no Golfo, o governo brasileiro decidiu se calar na ONU. Isso não é diplomacia, é um convite direto para a maldição de Gênesis 12:3. Eu vou revelar para você como essa omissão vergonhosa conecta o Brasil ao destino de destruição da Pérsia. O petróleo já subiu e a instabilidade está batendo à sua porta. O Ciro moderno, Donald Trump, não perdoará os cúmplices do terror e o Tribunal de Deus muito menos. Prepare-se para entender por que o silêncio do Brasil sobre o sangue iraniano é o gatilho para um colapso que a mídia brasileira tem pavor de comentar. Shalom. Aqui fala Yosef Akiva, seu vigia nas muralhas de Jerusalém. Inscreva-se e aliste-se como uma sentinela agora. Entre no grupo do WhatsApp para receber inteligência de guerra, devocionais e análises exclusivas gratuitamente. O link está no primeiro comentário fixado. Te espero no WhatsApp, sentinelas. O mundo está sendo dividido por uma linha invisível, mas profundamente sangrenta. De um lado, aqueles que defendem a vida e a soberania de Deus. Do outro, aqueles que se calam diante do massacre e da tirania. Eu falo de Jerusalém, onde cada pedra carrega o peso da história. E hoje o peso que eu sinto é o da decepção com as nações que deveriam ser aliadas da luz, mas escolheram a sombra da omissão. A notícia que nos chega da Organização das Nações Unidas é um soco no estômago de qualquer sentinela que conheça a palavra. O Brasil se absteve na votação de uma resolução que condenava as violações atrozes de direitos humanos no Irã,
Estamos falando de um país, o Irã, que, segundo relatórios de inteligência e fontes locais, já contabiliza 80 mil mortos em meio a uma repressão brutal. 80 mil almas, 80 mil rostos. E o Brasil, uma nação de base cristã, decidiu que não era hora de tomar partido. Mas eu te digo com a autoridade de quem estuda a geopolítica espiritual há décadas. Na economia de Deus, a neutralidade não existe. Gênesis, capítulo 12, versículo 3, não é uma sugestão poética, é uma lei física do universo espiritual. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Irã é o maior patrocinador do terrorismo contra Israel no planeta. O Irã é o arquiteto do caos em Gaza e no Líbano. Quando o Brasil se recusa a condenar o regime que quer apagar Israel do mapa, o Brasil atrai para si a sombra da maldição que paira sobre a Pérsia. O que a TV brasileira não vai te explicar é que o destino das nações é decidido em momentos como este. Enquanto os diplomatas de terno e gravata tomam café em Nova York, o sangue de 80 mil iranianos clama da terra. 80 mil pessoas que foram mortas por um regime que usa o nome de Deus para cometer atos de Satanás. O silêncio brasileiro é uma assinatura de cumplicidade. É o mesmo silêncio que permitiu o avanço de impérios de trevas no passado e que agora está sendo usado para validar o regime dos ayatolás. Enquanto o Brasil se cala, Donald Trump age. A Armada dos Estados Unidos da América já está cortando as águas em direção ao Irã. Porta-aviões, destroyers e uma frota de guerra completa estão em posição de cerco. O petróleo subiu quase 3% imediatamente. Por que isso importa para você no Brasil? Porque a sua economia está ligada a esses fios invisíveis de fidelidade espiritual. Se você se alinha com o mal, você sofre as consequências do mal. O aumento nos preços dos combustíveis é apenas o primeiro sinal físico de um desajuste muito mais profundo. O profeta Ezequiel descreveu uma coalizão de nações que se levantaria contra Israel nos últimos dias. O Irã, a antiga Pérsia, é o líder espiritual dessa coalizão. A Bíblia também nos alerta sobre o destino daqueles que se omitem quando o Senhor levanta a sua mão para o julgamento. O arco de Elão está sendo quebrado, como predisse Jeremias, e as nações que tentarem segurar os pedaços desse arco quebrado acabarão feridas por suas próprias farpas. Em Jerusalém, nós observamos a estratégia do Mossad e o avanço do Exército de Defesa de Israel. Nós valorizamos cada vida. O chefe do nosso exército parou uma manifestação para garantir que o refém Rangvili seja trazido de volta. Isso é o que define uma nação abençoada: o valor do indivíduo. Enquanto isso, em Teherã, o regime descarta vidas como se fossem areia no deserto. E o Brasil, ao se abster, disse ao mundo que a vida desses 80 mil iranianos não vale o risco de uma posição diplomática firme. A carta na manga de Israel sempre foi o discernimento. Nós sabemos que o regime iraniano está em agonia. O terror tomou conta do coração dos líderes em Teherã. Eles não conseguem dormir. Eles veem fantasmas em cada sombra porque sabem que a sua conta chegou. Eles tocaram na menina dos olhos de Deus e agora estão sendo consumidos pelo fogo que eles mesmos acenderam. O Brasil deveria estar do lado de quem apaga esse fogo, não de quem observa o incêndio com as mãos no bolso. A execução militar que se avizinha será um abate cirúrgico. A armada americana não está lá para brincar de guerra. Está lá para executar uma sentença. Trump entende que o tempo da paciência acabou. A diplomacia dos Estados Unidos da América agora é feita com porta-aviões. E o Brasil, ao se distanciar dessa postura de firmeza, se coloca em um limbo perigoso. Se você não está com o Ciro moderno que protege Israel, você está facilitando o caminho para o avanço dos inimigos da civilização. A mídia tradicional no Brasil prefere focar em futilidades enquanto o destino espiritual do país está sendo selado em votações na ONU. 80 mil mortos no Irã é um dos maiores massacres da nossa década, mas para os jornais brasileiros isso parece ser apenas um detalhe estatístico.
Eles escondem o perigo real porque muitos deles estão comprometidos com a mesma agenda globalista que quer enfraquecer Israel e fortalecer regimes totalitários. Eu quero que você entenda o eco dos séculos. Os profetas avisaram que as nações seriam pesadas na balança. O Brasil é uma nação com um destino profético grandioso, mas esse destino depende da sua obediência aos princípios eternos. Quando a liderança política de uma nação falha em discernir o mal, o povo sofre as consequências. A abstenção na ONU é um sinal de cegueira espiritual no mais alto nível. Imagine a cena: os bunkers de Teherã tremendo com a aproximação da frota americana, o Mossad sabotando as comunicações internas e os ayatolás em pânico. No meio desse cenário apocalíptico, o Brasil decide que não tem opinião formada sobre o massacre de 80 mil pessoas. Isso é uma ofensa ao céu. É um convite para que a prosperidade da nação seja retirada. A bênção sobre o Brasil está diretamente ligada à sua postura em relação a Israel e à justiça divina. O veredito de Sião para o Brasil hoje é um alerta vermelho. Acorde, Brasil. 80 mil mortos no Irã clamam por justiça e você se calou. Não deixe que o silêncio de Brasília se torne a maldição da sua casa. O aumento do petróleo, a instabilidade econômica e a crescente insegurança são reflexos de uma nação que está perdendo o seu norte espiritual. Israel continuará fazendo o seu trabalho. Nós estamos removendo os elementos de Gaza que trazem morte. Nós estamos vigiando o norte contra o Hezbollah. Nós estamos prontos para o que quer que venha do Irã. A nossa confiança não está em resoluções da ONU, mas no braço forte do Senhor dos Exércitos. Mas nós lamentamos quando vemos amigos se tornando neutros em tempos de guerra moral. A ação militar será descritiva e definitiva. Quando os primeiros Tomahawks deixarem os tubos de lançamento da Armada Americana, o mundo mudará. O regime iraniano será desmantelado e as nações que foram cúmplices ou neutras terão que prestar contas. Você quer que o Brasil esteja na lista dos que ajudaram o mal ou dos que o combateram? A minha função aqui em Jerusalém é ser o seu vigia. Eu vejo o que está vindo no horizonte. Eu vejo o cumprimento de Jeremias, capítulo 49. Eu vejo o fim do arco de Elão. E eu vejo o perigo que o Brasil corre se não mudar de rota imediatamente. A abstenção na ONU foi um erro histórico que será lembrado por gerações se não houver um arrependimento nacional. Sentinelas, a mensagem de hoje é pesada, mas necessária. Não podemos aceitar o silêncio diante do sangue. 80 mil mortos no Irã não podem ser ignorados por causa de conveniências comerciais ou ideológicas. A Bíblia nos ensina que o sangue inocente clama da terra. E esse clamor chegou aos ouvidos de Deus. Trump está enviando a armada para garantir que o mal não se espalhe. Israel está garantindo que o seu território seja santo e seguro. E o Brasil? O Brasil precisa decidir quem ele quer servir. Não se engane, o tempo de ser morno passou. No Apocalipse, o Senhor diz que vomitará os mornos. A neutralidade na luta entre a vida e a morte é a pior das posturas. Fiquem atentos aos sinais. O petróleo subindo é o termômetro do medo, mas a falta de paz no coração das nações é o termômetro do juízo. 80 mil mortos. Lembre-se desse número. Cada vida dessas pesará na balança quando Deus julgar as nações no vale de Josafá. Eu convoco cada brasileiro que ama a Bíblia e ama Israel a se levantar em oração por sua nação. Clame para que os olhos dos governantes sejam abertos. Clame para que o Brasil não seja arrastado para a maldição do Irã. A hora é agora. O relógio de Jerusalém está marcando os últimos minutos antes do grande conflito. Inscreva-se agora e seja uma sentinela. Não permita que a narrativa da mídia tradicional te segue para a realidade espiritual do que está acontecendo. Aqui você recebe a inteligência de guerra filtrada pela verdade eterna. O Brasil precisa de sentinelas que não se calam. Aliste-se agora e seja uma sentinela. Não seja pego de surpresa pelo julgamento que virá sobre os omissos. A luz de Sião continua brilhando, mas as trevas estão tentando cobrir o resto do mundo.
Mantenha a sua lâmpada acesa. Entre no grupo do WhatsApp para receber inteligência de guerra, devocionais e análises exclusivas gratuitamente. O link está no primeiro comentário fixado. Te espero no WhatsApp. Aliste-se agora e seja uma sentinela. Shalom diretamente das muralhas de Jerusalém, onde o vigia não dorme e a verdade não se abala.